Olá, boa tarde. Olá, vocês aí do outro lado. Hoje estamos com alguma comunicação aí da internet um pouco tumultuada na aula de hoje. E às vezes acontecem situações desse gênero, não só na aula, mas na nossa vida. E é a terceira vez que eu estou iniciando a aula do dia de hoje. E eu peço a todos, oi Edileuza, sinto muito pelo transtorno. É a terceira vez que eu estou iniciando a aula. Eu fiz a oração e estava com problemas no compartilhamento e essas falhas técnicas às vezes acontecem. Não só na aula, né? Mas também boa tarde, Marivete, beijo, seja bem-vinda. Não só na aula, mas também aonde acontece. Acontece na nossa vida. Algumas situações aonde nos impedem de continuar, de prosseguir. E foi o que aconteceu hoje. Boa tarde, Sandra. Saudades, beijo. Bom te ver aqui, linda. Seja bem-vinda. E assim nós seguimos, né? Vamos seguindo. Vamos ver o que o Evangelho de hoje nos fala. O que ele fala para nós? Qual é o tom da nossa aula de hoje? Vamos entender. Olha só. Olha que lindo o Evangelho de hoje. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, Cláudia. Muito obrigada, Edileuza, muito obrigada. É verdade. E olha só o que o Evangelho nos traz no dia de hoje. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Deixem vir a mim as criancinhas. Pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, corta. Instruções dos Espíritos. Deixem vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Deixe vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Nossa, me emocionei muito agora ao abrir esse Evangelho. Esse capítulo 8. E antes de iniciar a aula, eu sempre faço uma oração antes do meu coração e sempre peço auxílio à espiritualidade para que conduza da forma correta, de uma forma simples, de fácil entendimento a todas as pessoas. Porque quando nós iniciamos na doutrina espírita, existe muito folclore em cima da doutrina, existe muito misticismo em cima da doutrina, existe muita fantasia, existe muita alucinações em cima da doutrina espírita. E a doutrina espírita é o nosso primeiro passo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos coloca em situações de
com muita amorosidade, de entendermos os nossos processos da vida, de entendermos as fases da vida. Ele nos possibilita um entendimento aprofundado dentro de nós mesmos, através da caridade. E é por isso que a doutrina espírita, ela é o consolador prometido. O que você entende por consolador prometido? O consolador prometido é o que acalenta, é o que consola, é o que nos ama pelo que nós somos. Este é o consolador prometido. E o Cristo, ele nos ama indubitavelmente pelo que nós somos. Ele não vê se nós tomamos banho, se não tomamos, se passamos perfume ou deixamos de passar, se estamos com olheira, se estamos cansados. Ele simplesmente nos ama, porque somos um pedaço, uma essência da sua criação. Olha, vocês conseguem entender a profundidade que dá o tom deste evangelho da aula de hoje? E o estudo de hoje do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pela apostila, Eu sou Morgana Sampaio, falo da casa, represento o Centro Holístico Luzes da Esperança, que fica aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, no norte da ilha, nos ingleses. E para quem está acompanhando pela apostila, nós estamos na página 38, na pergunta 508 do Livro dos Espíritos. E a pergunta 508 do Livro dos Espíritos, ela nos fala o seguinte: os espíritos que se achavam em boas condições, ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e lhes sobrevivem? Mais ou menos. Restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Seja bem-vinda, Maria. Beijo no seu coração. Saudades. Pergunta 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, estes espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Olha só, foi a abertura da minha aula, da minha fala. Veja bem, não dais a uma criança que estás aprendendo a ler um professor de filosofia. O que eu falei da doutrina espírita? Que ela é o consolador prometido, porque é o início da nossa caminhada mais aprofundada na espiritual, aonde começamos a nos compreender como seres deste orbe e que existe uma força maior do que na nossa, aonde nós pertencemos e estamos vinculadas a esta força, que é o Criador.
o Criador de todas as coisas. A presença divina, a presença do Criador, se encontra em todas as coisas. Em todas as coisas, fatos, gestos. Por isso nós precisamos lidar com a nossa vida com amorosidade. E também é a máxima que fora da caridade não há salvação. Porque através da caridade eu começo a desenvolver em mim mesmo a amorosidade com a vida, a amorosidade com o próximo, a amorosidade comigo, com minha família, com meus amigos. Viram como é um movimento, todo ele embasado no amor? Amor este fundamental a todos nós. Por quê? Porque somos tão amados, filhos do nosso Pai. Pergunta 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, contudo, de certo modo, o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Isso é muito importante. Os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. O que você entende com esta fala da apostila? Os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Ou seja, toda a responsabilidade é nossa. E se eu me encontro onde eu me encontro, por que foi? Porque eu venho desempenhando este papel para chegar aonde eu estou. Por quê? Nós aceitamos e concordamos, né, Marivete? Fazemos o nosso acordo, os nossos acordos, a nossa missão. Você tem realizado e feito o que você acordou antes de vir para cá? Você está desempenhando verdadeiramente o seu papel dentro desta orbe? Você tem observado a vida, o amor que tudo está e o movimento que ela nos causa? Pergunta 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Nós temos os dois lados, o bem e o mal. Andam juntos. É interessante isso, porque lembra o movimento que fizemos na segunda-feira, não lembra, Marivete? Os dois se tornam um. Isso é muito importante a gente compreender, porque faz toda a diferença na nossa concordância com a nossa vida, com o nosso destino. Destino esse a qual eu vou desempenhando o meu papel e vou caminhando
caminhando para o meu destino com amorosidade e suavidade. Pergunta 516, da apostila, página 38. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem desta missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Isso é muito importante, aí entram os nossos amigos, nossos irmãos, nossos companheiros. Ontem, conversava eu com um amigo. Seja bem-vindo, Léo. Seja bem-vindo. E a gente falava sobre a amizade. E, nossa, eu aprendi tanto ontem nessa conversa, porque nós temos os nossos mandamentos, temos que amar nosso pai, honrar mãe, honrar... Ô Luiz, que bom te ver! Ô Marinês, beijo, 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 saudades! E olha só que interessante, e falávamos justamente da amizade. A amizade, o que é a amizade? O que é ser amigo ou amiga? O que é ser amigo? Hoje eu vou dar um exemplo para vocês, a importância que é ter um amigo. Ter e ser amigo de alguém. Por quê? Hoje eu sou Morgana e estou mãe dos meus 2 filhos. Ser mãe é uma coisa. Ser amiga deles é outra. Eu posso ser mãe e não ser amiga. Eu posso estar casado e não ser amigo ou amiga. Beijo, linda. Beijo, Marinês. Eu posso estar casado e não ser amigo ou amiga da minha companheira. A amizade é eterna. Ela é tão eterna que os afins se encontram em outras vidas e continuam juntos. Não estou falando de almas gêmeas, eu estou falando de amizade. Quando reencontramos, todos nós nos reencontramos. Conhecemos e fazemos amizades importantes na nossa vida, que nos trazem muito, somam com o nosso conhecimento. E você ser amigo e ter amigo é uma das maiores dádivas da nossa vida. Somos eternos amigos. Somos amigos neste orbe, encarnados ou desencarnados. Continuamos a nossos elos, os nossos vínculos, como somos amigos. Assim como continuam dos desafetos. O que vocês vão percebendo à medida que a gente vai estudando e entendendo um pouquinho melhor o Livro dos Espíritos. Esta obra sagrada, divina, que nos ensina a entender a hierarquia espiritual, do plano espiritual, a entender os nossos protetores, aonde nos encontramos. Boa tarde, Vanessa, seja bem-vinda. Tá frio por aí, galera? Imagino, né? O pessoal ali do sul
Fala para nós quantos graus está por aí. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Ficou claro a importância da amizade? Ficou claro o que é ser amigo de verdade de alguém? Amigo que eu digo, amigo sem interesses. Amigo. Ser amigo. Ter amigo. Você ter amigo é maravilhoso. Você ser amigo de alguém é ainda melhor. Acredite nisso. Quando fazemos a caridade, estamos sendo amigos. Quando trocamos informações, estamos sendo amigos. 6 graus. Uau, que bom! E hoje para amanhã ainda o frio continua. E nós vamos aquecendo aqui o nosso coração. Eu sou Morgana Sampaio, eu falo pela Casa Centro Holístico Luzes da Esperança, em Florianópolis, Santa Catarina, nos ingleses, norte da ilha. Esta seara linda e maravilhosa, uma cortina enorme de luz que se forma, que é o Centro Holístico Luzes da Esperança. E é muito interessante, né? Vamos continuar? Pergunta 512 da apostila, 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto a si os que assistem o mal. Essa pergunta já havia falado, né? Acho que era para eu entender melhor. Pergunta 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanharem na vida? Isto às vezes se dá, porém o que mais frequentemente verifica é a encarnagem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. 519. Ô minha irmã, seja bem-vinda. Beijo. 519. As aglomerações de indivíduos, como sociedades, cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Beijo. Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, o que a gente percebe aí? Quando fala o Livro dos Espíritos, na pergunta 519, o que seria as aglomerações? São as sociedades. Vamos falar assim. Exemplo, o Centro Holístico Luzes da Esperança. O Centro Holístico Luzes da Esperança, ele tem espíritos, ele tem uma direção superior do coletivo. Forma-se a famosa, a gente fala, egrégora. Uma egrégora onde todos pensam da mesma, ressoam na mesma vibração. Se você pertence a um grupo, seja ele de orações, sabe os grupos de WhatsApp que você tem? Todos os grupos a qual você pertence, você está lá por uma ressonância. Por quê? Você tem um pensamento em comum. E dentro dos grupos de WhatsApp existe uma proteção divina, que é uma egrégora que se forma. Aqui na nossa aula, nós fazemos a oração de abertura e no término da aula. Por quê?
para fortalecer a nossa egrégora. Aonde entram? Quantas pessoas? Várias pessoas. Muitas assistem ao vivo e outras depois, através do compartilhamento, através de WhatsApp. E se vocês soubessem a importância que é vocês compartilharem as aulas, convidarem pessoas, eu recebo muitas coisas de como a aula, a Bracel, Curitiba chegando em peso, beijo Bracel. Eu recebo muitas agradecimentos, felicitações, de como, às vezes, uma pergunta de vocês ou uma colocação é realizada e auxilia outra pessoa. Uma dúvida que você tenha, às vezes é a dúvida de alguém que entrou aqui pela primeira vez. Nós estamos numa rede aberta. Estava com a Marivete na segunda-feira, pessoalmente, e ela me perguntou quando as aulas vão começar ao vivo, né, presencial. E as aulas presenciais, elas vão se iniciar, sim. Porém, eu quero continuar com as aulas online, porque leva muitas pessoas. Não sei se vocês me entendem. Cada pessoa, pegando o tom da aula de hoje, do início do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu falei para vocês que a doutrina espírita é o Consolador prometido, o início do nosso aprofundamento dentro de uma visão mais espírita, né? Uma visão além do que vemos aqui, de carne e osso, uma visão de sentir, de entender, por isso é o Consolador prometido. Pegando esse pedaço, qual o nosso papel diante da sociedade em esclarecer e passar esse amor? Esse amor não é o seu amor, para que a pessoa que assista entenda. Isso, que bom, né, Vanessa? Então, eu quero fazer as aulas gravadas. Eu não sei ainda como a gente vai fazer, mas eu quero ter a presencial e fazer a gravada junto ao mesmo tempo, para ter o pessoal ao vivo e online. Porque tem bastante gente. Tem o pessoal de Portugal, que assiste sempre, comenta. Tem o pessoal que está nos Estados Unidos. Tem o filho de uma médium nossa, da Lilian, que está no Japão, o Rafael, e ele assiste do Japão, que eu mando para ele. Ele é meu aluno de Reiki. Que mais? Ou seja, vocês podem acreditar. Para você que entrou agora, pode ser um assunto simples, porque talvez a sua moral esteja lá em cima, um pouquinho na frente, o seu entendimento. Mas acredite, para muitas pessoas, o pouco que você dá é muito, para quem não tem nada. E a gente precisa compreender isso. Compreender de uma forma não se sentindo melhor nem pior do que outras pessoas, mas fazendo o nosso papel, cumprindo os nossos acordos. Quando eu iniciei as aulas aqui, devido ao Covid, né, online, eu entendi que este era uma das minhas tarefas, né, como Morgana, divulgar ao maior número de pessoas.
sempre, sempre, sempre. Mostrar às pessoas e levar o entendimento de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós temos a essência divina dentro de nós. Temos um pedaço do Criador, um pedaço de Deus, um pedaço do divino. Seja qual a nomenclatura que você utilize, todos nós somos um. Quando todos nós nos tornarmos um, aí a gente começa a entender um pouquinho mais. Essa é a nossa caminhada. Então nós temos o entendimento da hierarquia da Terra, da hierarquia espiritual, a compreensão através do livro dos Espíritos, através do livro dos Médiuns. Nós entendemos sobre as faculdades mediúnicas, aonde elas nos auxiliam, como elas colaboram com várias situações, falando. E nas principais obras da doutrina espírita, nós vamos começando a nos conhecer um pouquinho mais. E o que eu ganho com isso, né, Morgana? O que eu ganho me conhecendo um pouco mais? Nossa, você ganha a tua vida, você ganha a tua história. E as coisas começam a ficar mais suaves, mais leves, por mais tumultuadas que sejam. Tipo hoje, o exemplo de hoje, eu comecei a aula 3 vezes. Nenhuma vez deu certo a aula. Se fosse há tempos atrás, eu já teria cancelado a aula, já teria xingado a todo mundo. E o que aconteceu? Tem coisas que fogem à minha alçada. Eu posso ir até tal ponto, mas nem que seja meio passo, é o passo que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer esse passo. Porque eu fazendo o meu papel, se cada um de nós fizermos a nossa parte, não fica pesado para ninguém. E a nossa parte não é entrar em lutas, em conflitos, nisso ou naquilo, é seguir dentro do... Olá, Yara, seja bem-vinda. É seguir em frente o caminho do quê? Dos princípios, das normas da hierarquia espiritual. Existe uma coisa que nos comanda, que é essa parte espiritual. É a essência. E pegando uma fala de Bert Hellinger, que é muito linda, o essencial é simples. Uma das falas. O essencial é simples. O essencial, a essência. A nossa essência é simples. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo, no dia de hoje, cai, capítulo 8, vinde a mim as criancinhas porque são puras, porque tem a essência simples, não complica, não coloca barreiras, não coloca bloqueios, a criança vai, a criança confia, a criança se entrega. Se você pegar uma criança de 2 anos e conquistá-la com um gesto de carinho e falar, venha comigo, ela vai com você. E mesmo que você pegue essa criança, força, com o tempo ela se acostuma com você. Olha a importância que é o conhecimento.
O conhecimento nos livra de grandes situações, de grandes prisões. Prisões essas que a gente fica, às vezes, durante quanto tempo no mesmo degrau? Por achar que não consegue andar, por se sentir cansado, sem força, por ter medo. Medo. Existem duas forças fortes na nossa vida. O medo e o amor. O medo nos impede de tudo. Ele nos paralisa. Ele nos congela. Pressentimentos. Apostila, Livro dos Espíritos, página 38. Vamos entrar em pressentimentos. Alguém de vocês aí tem algum exemplo de pressentimento? Coloca aí, compartilha com a gente. O que você já pressentiu na tua vida? Desde coisas simples, que sejam importantes, é relevante. Coloca um exemplo. Pressentimentos. Pergunta 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Olha a resposta. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer ver bem. Também está na intuição. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete, tendo estas caráter assinalado. Ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão de tais provas e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Vamos entender. 523. Acontecendo que os pressentimentos é a voz do instinto, são sempre algum tantos vagos que devemos fazer, na incerteza em que ficamos. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito e ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um desses mensageiros de um de nós. Olha que lindo e que dica importante esta. Você já foi fazer alguma coisa onde sentiu dúvida se devo ou não fazer tal situação, tal gesto? O que você faz nesse momento? Então aqui o Livro dos Espíritos, ele nos ensina duas coisas importantes. Que os o que são os pressentimentos? Pressentimentos são flashes, é como se nós, na vida anterior, tivéssemos o quê? Sentamos e temos um seriado nosso do Netflix, vamos falar assim, na tela e passa as principais passagens de acordos que eu já fiz antes de reencarnar. Quando eu reencarno, é como para ativar a minha memória. Então eu tenho gravado flashes, memórias, lembranças, sentimentos. Porque o que é o pressentimento?
Vou passar em tal lugar e me causa medo. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer depois. Estou em dúvida se faço isso ou faço aquilo. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer depois. Compreenderam? Então, se eu pego esse gancho do pressentimento, o que seria a intuição? O que você colocaria para explicar melhor o que é intuição? A intuição, eu vi uma definição na minha pós, que foi maravilhosa, final de semana, aprendendo bastante, e aquilo assim, para mim, fez muito verdade. Uma definição da intuição. A intuição é a verdade no momento presente. Quando eu tenho uma intuição, um insight, tipo, vai acontecer tal coisa. O que é? É a mensagem que chegou para mim do momento presente. É a verdade. É a verdade no momento presente, daquele fato ou acontecimento. Porém, o que eu tenho que fazer? Eu preciso estar bem conectado, que é o que fala aqui, invoca o teu bom espírito ou ora Deus. Orai e vigiai. Nós precisamos, no nosso grupo de estudos, uma das aulas foi, que eu fiz com os alunos, era a seguinte coisa: você sabe orar? Como que você ora? Como você pede? Você só pede as coisas? Você só agradece? O que você faz? Você primeiro... Tem pessoas que falam o seguinte: eu rezo, rezo, rezo e continua a mesma coisa. Mas se você está rezando e não está tendo um retorno da sua reza, tem algo que está errado. Ou a forma que você está pedindo, ou eu rezo, mas não mudo minhas... Ai, Selma, que linda! Beijo, amei teu cabelo rosa. Beijo. Certo? Seja bem-vinda. Vocês conseguem entender esse processo, que é bem importante? Então vamos lá. O que a Vanessa fala pra gente? Hoje aprendi a prestar mais atenção aos meus pressentimentos e avaliar melhor a decisão a tomar. A decisão tem que ser algo que me traga sentido de leveza, de tranquilidade e paz no coração. Ah, Vanessa, que linda! Vanessa sempre, né? Boa aluna, dedicada. Puxa, compartilha as coisas, amorosa. Muito linda. Gente, quando eu falo assim, a Vanessa é boa aluna, ela é boa aluna de quem que vocês entendem? Minha? Ou do Criador? Ela é boa aluna do Criador. Eu só estou aqui para quê? Facilitar o entendimento de vocês. O meu papel aqui, Morgana, é facilitar o entendimento. É como se, através da leitura, explicar para vocês algumas passagens e entendimentos. Quando eu falo a Vanessa é uma boa aluna, é dedicada. E todos nós que estamos aqui somos chorou! Todos nós somos dedicados.
Todos nós que estamos aqui somos dedicados porque estamos buscando entender, compreender algo que nos falta, algo que nos incomoda. Essa é a caminhada. Quando eu me coloco disponível a compreender, o amor se faz em mim. O amor se fez em mim. Quem que se fez em mim? A divina presença. A divina presença, quem que é? Um pedaço do Criador, que criou tudo. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Gente, eu sempre volto lá, porque é a primeira pergunta. A primeira pergunta é a primeira parte, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Isso aí vocês têm que gravar que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui é uma resposta. Oi, Rutinha, tudo bem, gringa? Beijo. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Aqui na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele já começa para você baixar a tua cabeça. Você baixar sua cabeça e entender que tem uma força suprema, que é a inteligência suprema, que é o Criador de tudo e de todas as coisas. E eu preciso compreender isso. Obrigada, gringa, você é ótima. Obrigada. Entendem? Que isso é fundamental na minha vida. Ser boa aluna não é ser boa aluna da Morgana. A Morgana é nada. A Morgana está aqui para ajudar, para facilitar. E por que a Morgana está aqui para facilitar? Eu falei na aula passada, porque provavelmente eu fiz muita coisa, né, gente? Não só nessa, em outras. E eu preciso repassar, me redimir junto ao Criador. Por isso a minha necessidade em estudar, em entender, em compreender, que quanto mais eu estudo, eu compreendo, eu consigo facilitar mais o caminho para outras pessoas. Porque é só assim. Cada vez mais a ciência se aproxima das energias. E nós vamos tendo respostas. Do quê? De situações que nós não tínhamos há tempos atrás. Quando que nós imaginávamos que um dia teríamos aula online do Livro dos Espíritos? Vocês já pararam para analisar isso? Falar assim, sobre o Livro dos Espíritos online? A importância que isso tem, a relevância que tem. Então, nós vamos parar aqui para fazermos a nossa oração final na apostila, página 39, Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. O Evangelho de hoje saiu capítulo 8,
Vinde a mim, as crianças, bem-aventurados os puros de coração. Deixe vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão Deus. Quem tem coração puro, quando nós vamos estudando, entendendo, nos aproximando do nosso Criador, nós vamos nos tornando puros. Puros do quê? Puros do nosso egoísmo, puros das nossas fragilidades, mais próximos do nosso Pai. E isso é muito importante para nós. Para mim é importante, para vocês é importante. E isso requer uma dedicação, uma disciplina. E eu quero finalizar a aula de hoje, então. Hoje nós falamos bastante coisa, né? E se você tem algum comentário a mais a ser realizado da aula de hoje, de pressentimento, de intuição, e mesmo sobre amigo, escreva aí, que fica na aula. É muito importante, porque depois esse vídeo ele é salvo, vai para o YouTube e é compartilhado. Vanessa, obrigada por ser essa pessoa, tanta luz que nos auxilia no caminho do conhecimento. Muita gratidão. Que linda, gratidão também. Gratidão tenho eu em reencontrar você. Na realidade, todos nós aqui estamos nos reencontrando. Muito obrigada, minha linda. Um beijo, um abraço em você e na sua linda família. E agasalhe-se, né? Faz um bom chá ou um mate, porque aí o negócio vai piorar a situação do frio. Então, gente, hoje nós paramos por aqui. Peguem a água de vocês. Marinês, beijo. A minha água tá aqui, eu deixei ela lá atrás hoje. Obrigada também, Sandra. Vamos nós fazer nossa oração. Ui, ó, minha água já tá aqui. Peguem a água, Tânia. Ai, que linda, Tânia, nem fale. Eu também, estamos juntas, ó. Beijo, 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 beijo. Então, quero deixar um beijo, um abraço para todos e vamos nós encerrando a nossa aula. Eu sou Morgana Sampaio, sou médium do Centro Holístico Luzes da Esperança. Que fica aqui em Florianópolis, Santa Catarina, no norte da ilha, nos ingleses. Eu quero agradecer imensamente a essa casa que me recebe, me recebeu de corações abertos, que me possibilitou estar onde eu estou. A toda egrégora de luz que faz parte dessa casa, a mentora dessa casa, a direção dessa casa. A todo o corpo de médiuns que fazem parte, toda a hierarquia, todos os espíritos encarnados e desencarnados, que fazem parte desta linda seara, que é o centro de luz, centro holístico, Luzes da Esperança.
Eu vejo todos vocês, eu reconheço todos vocês, eu incluo todos vocês no meu coração. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todos os alunos, todos os familiares, todos que aqui estão. Muito obrigada a você que chega depois, também receba o mesmo amor do nosso Pai e o mesmo reconhecimento em ser filho, filha de Deus, filho, filha do Criador, de possuir essa essência divina dentro de você. Pai querido, Pai amado, abençoai-nos com o vosso amor. Derrame sobre nós o seu amor. Que a cada dia a gente consiga se reconhecer diante de Ti, com amorosidade e entendimento em nossos sentires. Abençoa a nossa casa carnal. Abençoa todos que lá estão, todos os nossos familiares, nossos utensílios, nossos pets. Abençoa todos, Pai. Proteja cada um. Desperte, que cada um desperte para o seu amor. Abençoa o nosso planeta. A todos os espíritos encarnados e desencarnados. Abençoa, Pai, a todas as minhas partes, ainda não integradas em mim. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como que assim seja. Que todos os espíritos desencarnados, todas as mortes prematuras, todos recebam o seu amor. Que se forme um elo, uma cortina de luz diante de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo, beijo, Marivete, beijo. Compartilhem a água de vocês. Nossa, me emocionei tanto na oração que não conseguia terminar ela. Um beijo, amo vocês e até quarta-feira que vem. Que assim seja.